Davi Luiz de saída do Flamengo, Varela joga de zagueiro, Leila fecha com Fla e Hugo Souza no Mengão. Fala, rapaziada do BTB Esporte, tudo bem? Uma boa tarde, eu me chamo Yuri Duque, já estou preparado para mais um giro de notícias do clube mais querido do Brasil. E é claro que eu estou falando do clube de regatas do Flamengo. Essa semana já está sendo uma semana recheada, que já iniciou ontem com muitas informações sobre o clube com a maior torcida do mundo. E é claro, aqui nesse vídeo você não vai perder nenhum detalhe. Mas antes eu peço encarecidamente que você deixe seu like, deixe seu comentário e também o seu compartilhamento, porque dessa maneira mais e mais torcedores rubro-negros vão saber que todos os dias, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, temos um giro informativo te deixando 100% antenado e informado de tudo que está acontecendo. Sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo, porque temos muito o que falar na manhã desta segunda-feira. Se liga só. Davi Luiz de saída, exatamente, essa informação que surgiu partindo do jornalista Jorge Nicola, deixando os torcedores do Flamengo com uma pulga atrás da orelha para saber qual vai ser o desfecho realmente do Davi Luiz ali vestindo a camisa do Flamengo. Você vai lembrar que há pouco tempo, quando o Felipe Luiz assumiu ali o papel de treinador da equipe rubro-negra, houve ali uma sondagem de que o Davi Luiz poderia estar no final do ano se aposentando para trabalhar na comissão do Felipe Luiz, até mesmo de repente sendo seu assistente técnico. A situação é que o Davi Luiz ainda tem contrato até o final de 2024 e teria que possivelmente correr atrás de uma renovação com o Flamengo, se ainda quer ser jogador e não ir para a parte de comissão técnica. A gente ainda não sabe concretamente qual é o desejo do Davi Luiz, se ele quer se aposentar, se ele quer continuar jogando bola, mas a verdade é que existiu essa primeira possibilidade dele parar de jogar e ir trabalhar com o Felipe Luiz. Foi uma sondagem, não foi nada concretizado, não houve proposta da diretoria do Flamengo, não houve nenhuma fala do jogador em relação a esse desejo, mas o ponto mais interessante é que houve essa possibilidade que não aconteceu. E aí, ao longo dessa semana, surgiu a informação do interesse do Corinthians na contratação do Davi Luiz. Como eu informei, ele tem contrato até o final de 2024, dezembro, ou seja, já pode até assinar pré-contratos com outra equipe, por conta desse período de 6 meses que tem que faltar até ali o final do ano. A realidade é que começa no interesse do Fabinho Soldado, esse que o torcedor do Flamengo conhece muito bem, faz parte da equipe de dirigentes do Corinthians. Ele fez essa sondagem e esse primeiro contato para ter o Davi Luiz. É claro, não houve nenhuma conversa com o jogador e nem com a diretoria do Flamengo, e nem nenhuma proposta concreta, porque não houve ainda essa liberdade de negociação. Vale destacar que o Corinthians está vivendo um momento delicado em relação ao Hugo Souza. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. E ainda deve ao Flamengo também valores em relação à contratação do lateral direito Mateuzinho, que hoje defende as cores da equipe corintiana. Ou seja, temos aí alguns pontos que possam separar essa negociação do Davi Luiz com o Corinthians, mas existe esse desejo, essa vontade. E o Davi Luiz já destacou em alguns momentos o desejo de permanecer na equipe rubro-negra, inclusive o desejo de renovação. Ele que aceitaria reduzir um pouco seu salário, mas não poderia ser muito dentro dos aspectos do que o jogador ainda pode apresentar na temporada que vem. Prosseguindo com o giro de notícias, Varela joga de zagueiro. Exatamente, cara, isso aconteceu na última partida das eliminatórias para a seleção do Uruguai. O resultado não foi legal, inclusive muitas críticas a De La Cruz e a Arrascaeta, que não fizeram uma boa partida mais uma vez. Vale destacar que aqui no Flamengo ele já não vem jogando com tanta constância, apresentando um rendimento tão elogiável, mas eles seguem ali num momento complicado também pela camisa da seleção uruguaia. A partida foi contra o Peru, né, e acabou perdendo o Uruguai, exatamente para o último colocado, acabou perdendo ali por 1-0. E o interessante dessa lista é que um dos jogadores que é menos cotado pelo carinho da torcida do Flamengo, que é o Varela, fez uma excelente partida. E pasmem, torcedor, jogou de zagueiro. Exatamente. Trazendo a informação por completo, o lateral Guilherme Varela foi um dos poucos destaques positivos na partida da equipe uruguaia contra o Peru. O técnico Marcelo Bielsa o escalou como zagueiro pelo lado direito. No Flamengo, apesar de ter características mais defensivas, Varela atua como um lateral, que precisa de ajuda nos lances ofensivos. Nesta função desempenhada no Uruguai, o atleta foi elogiado, e isso é uma boa notícia para o Felipe Luiz, que pode testá-lo em situações específicas com a camisa do Mengão. Varela bem, mas Arrascaeta e De La Cruz mal. Essa aí, inclusive, foi uma análise do site Ovacion, que disse ali que o defensor flamenguista conseguiu ter uma boa leitura nos espaços e formou uma boa dupla com o Natim Nandes, e se entenderam muito bem. Foi uma opção de saída pela direita, hesitou em um desarme que poderia ter complicado no segundo tempo. Foi a avaliação do jornal espanhol que trouxe ali
excelentes aspectos para o jogador da equipe rubro-negra, que pode aparecer aí entre os titulares, talvez futuramente na posição de zagueiro. E aí, torcedor que está acompanhando esse vídeo até aqui, eu quero saber a sua opinião, já deixa nos comentários. O que você acha, cara? Vale a pena testar o Varela entre zagueiro? Vale destacar, inclusive, também, que o Léo Ortiz, recentemente, que estava jogando como volante, voltou para sua posição de origem, inclusive conquistando a titularidade. Titularidade é essa que, com o técnico Tite, na época ainda comandante do Flamengo, ele preferia colocar o Léo Ortiz como volante, e aí acabava até desperdiçando algumas oportunidades de um bom desempenho do jogador como zagueiro, que é a sua posição de origem. Na minha opinião, vou até dizer aqui a minha opinião pra você, torcedor. Eu acho que a zaga do Flamengo tem que ser Fabrício Bruno e Léo Ortiz, mas por que não, numa situação de emergência, não testar o Varela? Ele que mostrou que pode ter essa característica como zagueiro, atuando a última partida pelo Uruguai. Prosseguindo com o giro de notícias, Leila Pereira fecha com o Flamengo. Que situação é essa? Vou te explicar toda essa história. Você sabe que está acontecendo toda uma guerra ali, uma guerra interior entre a diretoria do Botafogo com várias diretorias espalhadas pelo Brasil. Muito se deve por conta do fair play financeiro. John Textor é contrário ali a essa cláusula, e as outras diretorias batem na tecla de que o Botafogo está infringindo uma regra. A realidade é que ao longo dos últimos meses a discussão sobre a implementação do fair play financeiro ou não no Brasil apareceram em várias equipes, inclusive equipes essas que são rivais dentro do gramado, mas que permaneceram do mesmo lado nessa situação, como por exemplo Flamengo e Vasco. Ao Metrópolis, o jornal Metrópolis, neste sábado, a Leila Pereira deu uma entrevista dizendo com a intenção de levar a ideia adiante. Ela diz o seguinte, abre aspas: se eu for reeleita, vou conversar de uma forma muito séria sobre o fair play financeiro no Brasil. Isso tem que ser visto urgentemente, pois é injusto. O Palmeiras paga tudo em dia e disputa com clubes que não pagam absolutamente ninguém, mas contratam não sei como, disse a presidente, inclusive dando aqui uma indireta ao Corinthians, que está devendo dinheiro ao Flamengo. E o Landim apoiou a implementação. Vale lembrar que o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, já falou algumas vezes sobre a necessidade do mecanismo. Afinal, mesmo com um poder de arrecadação superior a 1 bilhão, o rubro-negro gastou menos que o Botafogo em reforços em 2024. Vamos destacar aqui alguns pontos. Só nomes como Thiago Almada e Luiz Henrique, por exemplo, custaram mais de 200 milhões aos cofres de John Textor. Vale lembrar que a receita do Glorioso no ano passado não passou de 400 milhões. E essa aliança entre o Flamengo e o Porco podem ir adiante. Isso porque a Leila Pereira, sendo observada pelo presidente Rodolfo Landim, ela é uma aliada dentro dessa luta a favor do fair play financeiro no Brasil, que é uma cláusula aí que vem sendo debatida várias e várias vezes e sendo exposta dentro do dia a dia das equipes no Brasil. E assim, a tendência é que esse assunto seja cada vez mais debatido, porque as SAFs entrando no Brasil acabam condicionando essa atual situação. Não tem muito o que fazer. As equipes vêm, recebem ali a sua SAF, a sua Sociedade Anônima de Futebol, se tornam SAF, né? As empresas começam a colocar dinheiro dentro dos clubes, e isso vai gerando uma receita acima do teto que era estipulado no ano anterior, e isso acaba furando um pouco do fair play. Esse exemplo aí dado aqui, inclusive, pela revista Metrópolis, que mostra que 400 milhões de reais foi o teto que o Botafogo atingiu no ano passado. Esse ano o Botafogo já chegou a 200 milhões apenas na contratação de 2 jogadores. Ou seja, acaba estourando um pouco esse teto do fair play financeiro, algo que é muito questionado, inclusive, por ambas as diretorias aí espalhadas pelo Brasil. Prosseguindo com o giro de notícias, Hugo Souza no Mengão. Cara, ponto positivo, está se tornando cada vez mais próximo a possibilidade de Hugo Souza vestir a camisa rubro-negra novamente na temporada que vem. Em um vídeo publicado em seu canal no YouTube na noite do último sábado, o jornalista Jorge Nicola revelou que conversou com uma fonte muito presente no Flamengo e ouviu que o Mengão veria com bons olhos a possibilidade do retorno do atleta Hugo Souza, que vem se destacando no Corinthians. A ideia do Clube de Regatas do Flamengo seria de que, com a volta do goleiro, o clube poderia negociar o jovem Matheus Cunha. Ele vinha sendo titular, inclusive, na Copa do Brasil, enquanto o Rossi era o titular no Brasileirão, isso ao comando do técnico Tite. Ao comando do Felipe Luiz, ele já acabou com toda essa situação, inclusive na estreia, já botou o Rossi para jogar contra o Corinthians, já deu essa rodagem aí, e o jovem, que é o Matheus Cunha, bom goleiro, virou reserva absoluto. Ele que não vai tendo muitas oportunidades, porque o Rossi conquista agora a posição nas 2 competições. E aí entra esse questionamento, entra aí esse debate. Será que o Matheus Cunha, ele tem um poder ali
melhor do que o Hugo Souza? Eu acho que não, na minha opinião. Eu acho que o Hugo Souza, pelo que vem se destacando, não só desde que saiu do Flamengo, porque a gente tem que lembrar que pelos Chaves de Portugal ele fez uma boa atuação. Apesar do rebaixamento da equipe, ele foi um dos pontos positivos que salvou esse time aí. Inclusive o Corinthians que faz aquela investida e traz o jogador junto ao Flamengo ali no empréstimo. E ele começa a ser essa peça tão importante no Corinthians hoje. Me arrisco a dizer que ao lado do Thales Magno, que segue machucado, ele é a principal peça de reformulação no Corinthians. E o Hugo Souza que conseguiu se destacar em diversas partidas, inclusive agarrando muito bem contra a equipe do Flamengo. Vale lembrar também para você de casa que segue ali um imbróglio entre a diretoria do Corinthians e a diretoria do Flamengo sobre essa possível compra do Hugo Souza. Vou explicar novamente aqui de maneira rápida e breve para você poder entender. O Corinthians ele quer a compra do goleiro. Em cláusula contratual permitiu uma proposta a partir de 10 de outubro. Essa data já passou, o Corinthians fez uma proposta oficial, só que a proposta não agradou o Flamengo. O Corinthians primeiro inicialmente queria parcelar em 5 vezes a compra definitiva do goleiro, que seria aí esse arqueiro do Corinthians para as próximas 3 temporadas, vamos colocar assim, é claro, o tempo de contrato não foi estabelecido, mas seria uma proposta mais longa do Corinthians para conter aí o Hugo Souza na temporada que vem. A realidade é que o Flamengo não gostou e falou, olha só, a gente pode conversar sobre uma proposta de 4 parcelas. O Corinthians deu sinal positivo e o Flamengo aprovou o início dessas conversas para se definir ali como seria a forma de pagamento do Hugo Souza. O problema é que quando o Flamengo observou quem seria a garantia de contrato do Corinthians em mais uma proposta, vale lembrar que a garantia de contrato, garantidor, ele funciona da seguinte maneira, é uma empresa que fica dentro do contrato em nome para o Flamengo poder se basear em quem está pagando ela em dia ou não. Um exemplo, o Corinthians no primeiro contrato que assinou com o Mateuzinho, na primeira proposta, o Corinthians coloca a Brax como o garantidor do pagamento do Flamengo. O problema é que o Corinthians começou a dever a Brax, e aí o Flamengo observava, cara, como é que você coloca um garantidor que você já está devendo para me garantir que você vai me pagar o meu dinheiro? E realmente ficou sem pagar os dois. O Corinthians ainda está devendo a Brax e ao mesmo tempo o Corinthians ainda está devendo também o Flamengo nessa proposta do Mateuzinho. E por conta disso, o Corinthians tentou mais uma vez lubridiar a diretoria rubro-negra e colocou a Brax de novo como garantidor, o que o Flamengo observou e ficou possesso, não gostou dessa atitude do Corinthians e falou, cara, vamos fazer o seguinte, eu só vou te vender o Hugo Souza à vista. E o Corinthians está tentando de todas as maneiras uma negociação, porém o Flamengo não responde. Essa é a informação que eu tenho para trazer para você. Ou seja, o Hugo Souza fica distante do Corinthians, porque esse tempo de contrato vai terminando. No final do ano, o Hugo Souza tem que retornar ao Flamengo para começar a temporada nas atividades vestindo a camisa rubro-negra. E de repente pode ser até uma tática do Flamengo de já observar e falar, ó, não quero vender, não é isso, não existe inclusive. Botando aqui todos os pingos nos is para os torcedores rubro-negros, não existia ali uma multa rescisória. Paga isso aqui e negocia direto com o Hugo Souza. Nunca existiu isso. Existia dentro do contrato ali, o que a galera se confundiu muito, existia um valor estipulado para a proposta inicial, que era de 4,35 milhões. E o Corinthians acabou ali tentando negociar esse valor em 4 parcelas de R$1 milhão, perdão. O que não foi ali muito bem aceito pelo Flamengo e segue esse imbróglio, essa disputa ali pelo Hugo Souza. A realidade é que talvez já seja o Hugo Souza observando a possibilidade de vestir a camisa do Flamengo e ao mesmo tempo também a diretoria rubro-negra já olhando ali com bons olhos ter um goleiro com a base igual a ele. Eu vou falar pra você, torcedor, se o Hugo Souza chega hoje no Flamengo, ele disputa a vaga titular com o goleiro Rossi, que apesar de ser um bom goleiro, eu acho um pouco inconstante em relação a algumas situações ao longo do jogo. Isso acaba afetando até mesmo o desempenho do arqueiro argentino. Galera, vai chegando ao fim mais um giro informativo aqui na tela do BTB Esportes. Agradeço para você que me acompanhou até aqui, mas peço encarecidamente, antes de me despedir, que você deixe seu like, deixe seu comentário, o seu compartilhamento, também se inscreva no nosso canal, porque é muito importante. Dessa maneira, mais e mais torcedores vão saber que o BTB Esportes, todos os dias, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, te traz um giro informativo, te deixando 100% antenado de tudo que está acontecendo no dia a dia do clube mais querido do Brasil. Galera, obrigado para você que me acompanhou até aqui. Eu me chamo Yuri Duque, já vou me despedindo. E é isso. Um forte abraço, BTB Esportes em todos os lugares e até o vídeo de amanhã. Tchau, tchau.